Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, a Igreja celebra a solenidade da Ascensão do Senhor em todo o mundo, 40 dias após a Páscoa. A contar desde o domingo de Páscoa, os 40 dias se completaram na última quinta-feira. E, de fato, segundo o missal, é assim mesmo que deveria ser. Porém, no nosso país, como não temos a possibilidade de reunir todos os fiéis naquela quinta-feira para celebrar o mistério da Ascensão, se transfere para este domingo que estamos celebrando. Na Ascensão, Nosso Senhor, concluindo sua missão enquanto presença física no tempo e no espaço, aqui nesta terra, volta para o seio da Trindade e começa, portanto, a missão da Igreja. Ascensão não é necessariamente ir embora daqui, porque digamos assim, uma leitura muito simplória dos Atos dos Apóstolos poderia fazer a gente acreditar nisso. Jesus teve um dia que disse: tchau, vou embora. Não é isso, de forma nenhuma. Para que o Filho de Deus viesse à terra, ele não quebrou a sua unidade com o Pai e o Espírito Santo. Vindo à terra, não deixou o céu. E, ao sair da terra, também não deixou a terra. Me explico. Nosso Senhor apenas muda o modo de presença. Ele deixa de estar presente fisicamente, porque isso limita bastante. Se Nosso Senhor tivesse escolhido permanecer fisicamente, se ele estivesse hoje, por exemplo, em Jerusalém, ele não poderia estar em Laranjeiras. Me entendem? A presença física no tempo e no espaço limita. Então, a partir do momento da ascensão, em que o Filho, segunda pessoa da Trindade, assume de novo o seu estar na glória com o Pai e o Espírito Santo, possibilita uma onipresença que é própria da natureza divina. A partir desse momento, é possível que cada apóstolo que sai para anunciar, conforme a própria ordem de Jesus, e de pregar o Evangelho, enquanto um está no Oriente e o outro simultaneamente está no Ocidente, eles experimentam a presença do Senhor e o seu poder, a sua ação. É somente o modo de presença que muda. Existe, portanto, essa nova presença, mas ao mesmo tempo a festa da Ascensão planta em nós o desejo daquela outra presença, que só será possível por graça de Deus quando todos ressuscitados estivermos vendo a face de nosso Senhor no céu, ou quando já participarmos dessa bem-aventurança, mesmo que seja somente a alma, enquanto não chega o dia final da ressurreição dos corpos, como acontece já com os santos, com os bem-aventurados no céu. Aí é bom que a gente repense o que a gente entende por céu.
Muita gente falou céu, olha logo para cima, vê logo o azul, vê as nuvens. Se for à noite, vê as estrelas e às vezes uma luzinha passando. Alguns pensam que é um ET, mas na verdade não é. Pode ser um avião muito alto passando e piscando suas luzes. Ou simplesmente um meteorito caindo na Terra. Não tem nada a ver com nave extraterrestre que veio visitar Sergipe. Eu acho engraçado certas coisas quando elas acontecem. O céu, às vezes já ouviu tantas histórias, tantas fábulas, tantos contos de fada que a gente começa a imaginar, igual aquela história de João, o pé de feijão. Eu sempre lembro dessa história, né? Tem gente que acha que o céu é como o castelo do gigante que está acima das nuvens, que lá você pode caminhar em cima das nuvens sem cair. Não é à toa que muitos filmes, desenhos animados, revistas em quadrinhos sempre mostram o céu, o povo caminhando em cima de nuvenzinhas de algodão. Não é bem. Me lembro também que quando eu era pequeno, estudando o catecismo com vovó, quando se perguntava o que é o céu, a gente tinha que saber de qual aquela resposta. O céu é um lugar perfeitíssimo e eterno, onde vive Deus com os seus anjos e santos. Quem viu o catecismo das antigas deve lembrar dessa resposta, ou já esqueceu. Quando eu perguntava à minha avó como é que era essa história desse lugar, era como o castelo em cima das nuvens. Vovó, que lia e com os óculos assim, quase na ponta do nariz, olhava por cima dos óculos, aí fazia assim: meu filho. Ela dizia para a gente não se preocupar como é que ia ser a casa, se preocupasse apenas com o dono da casa. Era essa a resposta que eu tinha. E minha avó, que nunca estudou teologia, tinha razão. Porque quando eu estudo teologia, eu aprendo que o céu não é um lugar, o céu é alguém, o céu é Deus. Então, se entendemos que o céu é Deus, a presença visível de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, Deus feito homem, eu vou sempre insistir em dizer essas coisas. Sabe por quê? Porque vira e mexe, vem alguns comentários em rede social, eu não tenho acesso, mas as pessoas fazem o print e mandam para mim. Que tem alguns hereges de hoje em dia dizendo: eu sou cristão, mas Jesus não é Deus. Então, meu filho, você não é cristão, não. Você está apenas revivendo uma antiga heresia chamada arianismo, que a igreja resolveu já faz cerca de... ano que vem vai fazer 1700 anos, que a igreja resolveu essa heresia, que dizia que Jesus não era Deus. Então tem muitos hereges hoje em dia posando de cristãos e insistem em dizer que Jesus não é Deus. Tem que ler mais os evangelhos, principalmente o evangelho de São João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada se fez de tudo que foi feito. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eles não viram também aquela passagem: Abraão quis ver meu dia, ele viu e encheu-se de júbilo. Mas o Senhor nem tem 40 anos e viu Abraão? Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Teve gente que não leu essas passagens do Evangelho. Portanto, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, encarnado entre nós, nunca deixou o céu, porque nunca se apartou do Pai e do Espírito Santo. O Pai estava constantemente com ele. Não é à toa que nosso Senhor várias vezes extravasava a sua oração, até mesmo diante dos seus discípulos: ó Pai, Abba, Pai Santo, eu te louvo, Pai Santo. Sempre estava em contato com o Pai. Aos vários momentos de oração de nosso Senhor, não era digamos assim, uma forma de estar fazendo súplicas como quem está distante e o outro não está vendo as necessidades. Era um alimentar desta união que é própria da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, vindo do céu à terra, o Filho nunca deixou o céu. E o que é interessante notar, que indo da terra ao céu,
de uma forma que aqueles apóstolos, aqueles discípulos pudessem entender, ele leva eternamente para o seio da Santíssima Trindade, para dentro de Deus, a nossa humanidade glorificada. É uma forma de dizer, eu quero vocês aqui. Do jeito que eu já estou aqui, eu quero vocês aqui. Eu não sei se vocês compreendem a profundidade dessas afirmações. Uma vez que a nossa humanidade volta para o seio da Trindade com o Filho depois dele encarnado, Deus nos dá um recado. Ele se humanizou para que nós pudéssemos ser divinizados por Ele. Eu não estou dizendo nenhuma coisa nova. São Paulo apóstolo já dizia isso. Os santos padres lá do começo da igreja já diziam a mesma coisa. Não é nenhuma novidade na história da igreja. Deus veio viver a nossa vida para que nos elevasse até a vida dele. Entrou na nossa humanidade para que nós pudéssemos também entrar na sua divindade. Quando a gente considera essas realidades, a gente não fica com a cabeça nas nuvens, não. A não ser que você não tenha entendido bolhufas de nada do Evangelho. Teve muita gente influenciada por um pensador alemão chamado Karl Marx. Já ouviram falar dele? Não? Karl Marx? Fundador de um tipo de pensamento histórico e social chamado marxismo. Não? Karl Marx foi o que provocou uma corrente política chamada comunismo. Ou vocês nunca ouviram falar disso? É bom que ouçam falar, porque depois o comunismo mudou de nome para socialismo. E muitas vezes se faz assim, de bons moços que se preocupam com a ascensão social dos mais pobres, quando na verdade o que a gente mais observa é uma eterna luta pelo poder. Pois bem, por conta deste senhor chamado Karl Marx, muita gente pegou aquele modo de pensar a sociedade e aplicou também o modo de pensar a religião. Segundo Karl Marx, a religião é o ópio do povo, porque, segundo ele, falaria demais de um mundo que não é daqui e deixaria as pessoas com a cabeça nas nuvens sem se importar com as realidades daqui da terra. Que pena, não é? Parece que esse Karl Marx, por exemplo, não conheceu São Bento. Que pena. Esse Karl Marx não conheceu São Bernardo nem os cistercienses. Esse Karl Marx não conheceu Santo Inácio e os primeiros jesuítas que fizeram uma obra estupenda também de civilização. Que pena, esse Karl Marx não conheceu São Vicente de Paulo. Que pena. Por que eu estou dizendo desse jeito? Porque os santos, tendo o céu por meta, ao passar pela terra, agem como cidadãos do céu, não com cabeça nas nuvens, mas transformando a realidade onde vivem, seja a realidade humana, as pessoas, seja também a realidade física. Só para vocês terem ideia, quando se fala, por exemplo, da Revolução Francesa, que dizem lá que as terras da igreja eram as melhores e queriam tomar as terras da igreja. Claro, porque as terras da igreja, na verdade eram conventos, mosteiros que cultivavam a terra em vários lugares. Porque as terras da igreja eram melhores. Na origem não era assim. Os governantes pegavam o pior pedaço de terra e deixavam esse pedaço pior de terra à disposição daqueles monges, que aos poucos, com oração e trabalho, transformavam o ambiente. Transformavam. Quando Henrique VIII deu o golpe na igreja da Inglaterra no século XVI, e assim começa o anglicanismo, a igreja anglicana, também ocorreu algo semelhante. Confiscaram-se as terras da igreja porque eram consideradas as melhores.
Quando você olha a história de cada mosteiro, de como a coisa se desenvolveu, você vai ver se repetindo a mesma pedagogia. Graças ao que São Bento ensinou, aqueles homens com completo desprendimento de si se dedicavam a Deus enquanto trabalhavam para subjugar as coisas próprias deste mundo e transformaram ambientes. Da noite para o dia, um monte de gente perdeu a terra onde trabalhar. Da noite para o dia, um monte de gente perdeu a assistência aos seus enfermos. Da noite para o dia, um monte de gente perdeu as suas escolas. Foi isso que aconteceu, seja no contexto lá da Inglaterra, seja no contexto da França também. Isso é história. Se quiser, estude um pouco mais e você vai entender que os santos, aqueles que creem no céu, ao passar pela terra, fazem a diferença. Porque um cidadão do céu não vive com a cabeça nas nuvens. Nós não vivemos alienados, como se este mundo não nos dissesse respeito nenhum. Não é à toa que tudo que a gente entende positivamente sobre civilização ocidental tem a sua origem na igreja. Pode observar. Na dúvida, eu aconselho a leitura do livro de Thomas Woods, da editora Quadrante. Ele se chama Como a Igreja, o título é enorme, viu, do livro, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Vocês vão se surpreender com a quantidade de fontes bibliográficas e fontes históricas, onde ele muito tranquilamente e de forma bem pedagógica demonstra esta verdade, este fato histórico. Tudo isso eu estou dizendo para que vocês entendam que crer no céu não é fazer de conta que a terra não me interessa. Não é viver com cabeça nas nuvens. Não é ficar esperando toda hora milagres e coisas extraordinárias. Até porque nós cremos num Deus que se encarnou e isso tem consequências bem práticas. Ou seja, se Deus veio viver neste mundo, este mundo é importante. Se Deus assumiu uma família, a família é importante. Se Deus assumiu uma profissão, trabalho é importante. E assim por diante. Tudo que é assumido é redimido. Se vocês começassem a juntar um pouco mais as peças do mosaico, eu não vou chamar de quebra-cabeças não, porque as verdades são tão límpidas que não podemos chamar tudo isso de quebra-cabeça. São as peças de um mosaico que vão se juntando e vai aparecendo toda a verdade sobre Deus e sobre nós. No mistério da encarnação do Filho de Deus, tudo se ilumina no que diz respeito ao ser humano. No mistério da sua morte e ressurreição, tudo se ilumina sobre o nosso pecado e sobre a nossa santidade. E no mistério da ascensão do Senhor, tudo se ilumina. Afinal, por que é que Deus se submeteu a tudo isso? Ele quis estar conosco, porque quer que nós estejamos com Ele. Ele quis viver a nossa vida, porque quer também nós vivendo a vida dele. E quem vive a vida dele, ao passar por este mundo, faz com que este mundo se transforme de novo num pouquinho daquele Éden, daquele paraíso original que Deus criou e quando estava pronto, nos desejou ali. Entendem? Quem crê no céu faz um pouco do paraíso em torno de si. Não vamos ficar com a cabeça nas nuvens, de forma nenhuma. Que a esperança do céu nos anime enquanto estamos na terra, a permanecer firmes. Que a esperança do céu nos anime enquanto estiver na terra, a agir como cidadãos de lá. E agindo como cidadãos de lá, ninguém que esteja ao nosso redor encontrará desprezo, mas terá atenção, terá solidariedade, terá caridade, terá amor. Por esses dias, por exemplo, nós estamos assistindo às tragédias das enchentes lá no sul do país, no Rio Grande do Sul. Muita gente perdeu tudo e precisa da solidariedade de todos os outros. Se fôssemos pessoas alienadas,
o que diríamos? Vamos rezar, que Deus os ajude. E disso não passaria. Mas não é assim que um cristão age. Não é à toa que todas as dioceses colocaram à disposição, aqui em Sergipe não é diferente. Aqui também a Caritas, se você não sabe, Caritas é uma instituição católica que organiza e ajuda na distribuição de recursos para diversas entidades que fazem o bem. Sejam eles abrigos de idosos, sejam eles abrigos de doentes mentais, sejam eles orfanatos, sejam eles hospitais, seja qualquer tipo de projeto social que realmente promova o bem comum. Então, a Caritas colocou à disposição para que as doações do povo daqui possam chegar lá. Tem gente que tentou fazer doação de alimentos e itens de higiene, mas vocês já viram a complicação para os caminhões chegarem no Rio Grande do Sul. Ou será que aquilo tudo é fake news? Não é fake news, não. Fake news é o que a Rede Globo tentou colocar a goela abaixo no brasileiro. Mas as pessoas estão tendo dificuldades para chegar. Chegam nos postos fiscais do governo federal e são obrigados a mostrar nota fiscal, a passar pela balança, porque não pode passar do peso X, e muita coisa fica travada. Se você faz a doação na conta que a Caritas deixou à disposição, esse recurso vai para a Caritas do Rio Grande do Sul diretamente, e lá, ele já estando lá, pode fazer alguma coisa. Nós divulgamos, está na rede social da paróquia, essa campanha, não é isso? Eu não decorei o número, não. Seria interessante estar aqui para que eu dissesse. Mas eu peço depois que, se fosse possível, quando concluísse a transmissão, deixar aquela coisa da campanha bem à vista para aquelas pessoas que desejarem expressar sua solidariedade com o pessoal que está sofrendo devido às enchentes. É assim que a gente age também, certo? E é bom lembrar, na maioria desses lugares, a igreja foi da primeira instituição que se colocou à disposição daquelas pessoas em necessidade. Temos o céu como meta, mas cremos num Deus que se encarnou. Tudo que é da terra não pode deixar a gente indiferente. E, como uma vez uma santa escreveu, se não me engano, parece que foi Santa Teresinha, que disse: se a dor do outro não me comove, nem me move, então ainda não sei o que é o amor. Que a gente faça um gesto concreto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.